Caminhando com o Senhor, começamos a ver coisas que antes não víamos, como a comunhão e a cura. A cura da comunhão com o Pai, a cura da comunhão com Caminhando com o Senhor, começamos a ver coisas que antes não víamos, como a comunhão. Caminhando com o Senhor, começamos a ver coisas que antes não víamos, como a comunhão e a cura. A cura da comunhão com o Pai, a cura da comunhão com os irmãos e a cura da comunhão com a Igreja. Com isso, entendemos o que Davi nos disse: ó, como é bom e agradável vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Nova vida para sempre, uma família, caminhar, vamos buscar, aprender a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, cantar e se alegrar.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. O Senhor Jesus é da vida o melhor. Você concorda com isso? É por isso que nós estamos aqui, para cultuá-lo, para celebrá-lo, para glorificar o nosso Salvador. Vamos iniciar o nosso culto público orando ao Senhor com gratidão, porque se estamos aqui é porque Ele nos trouxe e deseja falar ao nosso coração nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e reconhecemos que de fato vivemos, nos movemos e existimos em Ti. E temos a salvação somente em Jesus Cristo. Obrigado porque fomos alcançados pela Tua graça e o Teu grande amor. E por isso celebramos o Teu nome nessa noite. E queremos, como uma oferta agradável ao Senhor, entregar a nossa vida em louvor e adoração ao Teu nome, ó Deus. Por isso aceita, Senhor, o nosso culto. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. E visita-nos com graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero dar alguns avisos inicialmente. O pastor Valdenberg e a Beth estão de viagem. Ele está pregando durante este fim de semana na nossa igreja irmã, Igreja Cristã Evangélica em Queiroz, no Rio de Janeiro. Então, ele mandou um abraço para a igreja e que os irmãos orem pelo retorno dele. Amanhã, cedinho, ele pega a estrada e volta ao nosso convívio. O pastor Barnett está pregando na igreja de Santana, agora à noite. E a Débora está dando aula na escola dominical dessa igreja, no mês especial de missões. Também o presbítero Josias, junto com o presbítero Jonas e suas famílias, estão em Bragança Paulista, conduzindo e pregando no culto da igreja da nossa congregação lá. E o diácono Alexandre e alguns irmãos estão cantando e fazendo os louvores na nossa congregação em Pinda. Veja que coisa boa, quantos irmãos estão ativos cultuando ao Senhor em outros lugares, e que Deus os abençoe lá e nos abençoe aqui. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos pelas felicitações do meu aniversário. Eu recebi muitos áudios, muitas mensagens, os quais me alegraram muito. Recebi um presente da igreja. Muito obrigado aos irmãos, pelo carinho que os irmãos dedicaram a mim e à minha família. Alguns irmãos pensaram que era fralda que eu recebi, mas fiquem tranquilos, ainda não é o momento. Mais para frente, se Deus assim permitir, nós estaremos recebendo as fraldas dos irmãos também. Mas muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 9. Eu convido você que pode, se coloque em pé para lermos os primeiros 12 versos deste capítulo, Hebreus, capítulo 9. Eu vou ler os versos ímpares e convido a congregação a ler os versos pares, Hebreus 9, de 1 a 12. Um texto muito importante, principalmente para nos preparar para a mensagem que vamos ouvir daqui a pouco. Hebreus 9, de 1 a 12. Diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos.
e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Amém. Amém. Nós vamos refletir mais sobre isso daqui a pouco. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Convido os irmãos a permanecerem em pé e juntos com o grupo desta noite cantarmos louvores ao nosso Deus. Boa noite. A primeira música que a gente vai cantar é Jesus em Tua Presença, e que a gente possa estar sempre lembrando do sacrifício que Ele fez, que, como a gente leu, que abriu o nosso caminho para a gente também pode estar na presença de Deus. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua noite trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
estamos nós aqui. A próxima música que a gente vai cantar é Eu Vou Construir. Na Bíblia, ela fala, cita Jesus como a pedra angular, o nosso fundamento, a pedra inicial. E a gente possa estar fundamentando a nossa vida em Deus, para que venham as tempestades, que venham os ventos e a gente possa permanecer firmes. Canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, eu sou teu. Salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir
Amém. Igreja, pode se sentar. Muito bem. Vamos meditar na palavra do Senhor. Outubro, comumente nós comemoramos e celebramos a Reforma Protestante. Esse ano, 504 anos daquele movimento que mudou o rumo da igreja e, por que não, do mundo. E eu tenho exposto sobre os 5 solas, 5 lemas, 5 verdades bíblicas proclamadas naquele movimento e que são relevantes para nós hoje. E nessa noite eu quero expor sobre os solos Cristos, somente Cristo. Por isso eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Dessa vez eu vou ler a partir do verso 23. Peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto. Hebreus capítulo 9, verso 23. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar pedindo clareza do Espírito Santo sobre esse texto. Senhor, nós rogamos a Ti que por meio do Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as maravilhas da Tua lei, para aprendermos mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há no mais íntimo do ser humano um desejo por redenção. E quando eu digo redenção, eu quero dizer sobre aquela sensação que nós temos que o mundo não está como deveria ser. Aquela ideia de que algo está errado no mundo em que nós vivemos. Aquela ideia de que o mundo precisa ser, de alguma forma, consertado. De alguma forma, precisa se tornar um lugar melhor. É esse o desejo de redenção que há no mais íntimo dos nossos corações. Nós estamos habituados a histórias cheias de esperança de redenção. As crianças muitas vezes ouviram os contos em que uma princesa corria risco de vida por conta de uma força do mal, seja ele um dragão ou uma bruxa, e aí surgia um príncipe encantado que resgatava a princesa e os dois então viveriam felizes para sempre. Já ouviu essa história antes? Talvez você goste de filmes de heróis. E quantos filmes de heróis nós temos? Todo mês praticamente tem um filme novo saindo. No ambiente da Marvel, universo Marvel,
Mais de 30 filmes, agora multiverso, para quem gosta. E qual é a história? O mundo corre perigo. As forças do mal estão se levantando. E aí, em meio ao caos, surge um herói. Uma luz no fim do túnel para a humanidade. Alguém que vai restaurar. Alguém que vai salvar a humanidade. Desejo de redenção. Há no coração da humanidade um desejo por redenção. Isso não fica só na ficção, mas passa para a vida em toda a história da humanidade. Nós, seres humanos, sempre buscamos meios de salvação, de redenção. Podemos notar que em todas as culturas houve manifestação religiosa. Algum deus, alguma divindade, algum ritual de culto, algo surgiu no meio das sociedades que expressavam esse desejo por redenção. Nós temos no mais íntimo do nosso ser, ainda que por vezes nós somos direcionados a buscar redenção em lugares errados. Quantas pessoas, como o poeta, estão dizendo: ideologia, eu quero uma para viver. Buscando sentido e redenção onde não há salvação. Mas a Escritura é clara para nós ao dizer que somente em Jesus há redenção para este mundo quebrado. Somente em Jesus há salvação para os pecadores. Somente Jesus pode restaurar este mundo caído, este mundo quebrado por conta do pecado. Somente Jesus pode promover salvação. É isso que a Reforma Protestante bradou há 500 anos atrás. Somente Jesus, nada mais, nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nada que o homem possa fazer, nem a ciência, nem a sabedoria humana, nem nenhuma ideologia, nada pode promover salvação além de Jesus. Somente Ele, nada mais. Esse texto, então, vai tratar de como Jesus promove essa salvação àqueles que pertencem a Ele. Porque se a salvação é somente em Jesus e por meio dele, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras e ver como esta salvação acontece e como esta salvação chega até nós. E é isso que a carta aos Hebreus vai manifestar. A carta aos Hebreus, e nós não sabemos quem foi o autor, trabalha um tema muito claro. Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Os irmãos que receberam essa carta estavam tentados a voltar para o judaísmo por conta das perseguições, por conta das dificuldades que estavam sofrendo. Então, a tentação que veio sobre eles era dar um passo atrás e voltar às velhas práticas, ao judaísmo que já havia passado. E então o autor escreve essa carta dizendo a eles: não retrocedam, não voltem atrás, vocês já receberam Cristo e somente Cristo vai promover salvação em vocês. E aí o autor passa a dizer que Jesus Cristo é a revelação máxima, é a revelação fiel de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, no capítulo 1. No capítulo 2, Jesus é maior do que os anjos. No capítulo 3, Jesus é mais importante do que o maior profeta da história de Israel, que foi Moisés. No capítulo 4, 5, até o 7, vai tratar de Jesus como o único mediador, maior do que Arão, maior do que os sacerdotes da antiga aliança. E aí nós chegamos no capítulo 8, 9, mostrando que o sacrifício de Jesus é superior a qualquer outro tipo de sacrifício que foi realizado na antiga aliança. E perceba que o texto traz para nós essa realidade de uma antiga aliança
e de uma nova aliança. Entender isso significa entender a Escritura. Se você não compreender a diferença da antiga aliança e da nova aliança, você não compreende nada do que a Escritura está nos dizendo e nos ensinando. Porque Deus se relaciona conosco por meio de pactos, por meio de aliança. E Deus fez uma aliança com um povo específico, o povo de Israel. Essa aliança se chama Antiga Aliança. E Deus promoveu formas com as quais o povo conseguiria se relacionar com Ele. E instituiu diversos sacrifícios de animais. E instituiu lugares sagrados. Aliás, o lugar sagrado que era o tabernáculo. E nós lemos aqui no capítulo 9 uma descrição de como era esse tabernáculo terreno. Que quando Moisés recebe uma visão de Deus e transmite isso ao povo lá no livro de Êxodo, o tabernáculo então é construído a partir das ofertas dadas pelo povo, um lugar que ficava no meio entre as 12 tribos, e o lugar onde Deus se manifestava ao povo, e um lugar que representava a presença de Deus no meio do povo. Era essa antiga aliança. Mas Deus nos deu essa antiga aliança para nos apontar para uma realidade superior, a realidade da nova aliança, um novo pacto, não feito por mãos humanas, não feito a partir de leis externas, mas um pacto feito por meio do seu próprio Filho, do Senhor Jesus, o pacto da graça prometido desde antes da fundação do mundo. Esse pacto substitui a antiga aliança e agora todos são salvos única e exclusivamente por meio de Jesus. Inclusive, aqueles crentes que viveram na antiga aliança foram salvos pela promessa do Messias que viria. A salvação nunca foi mediante obediência à lei, mas sempre pela promessa da graça por meio do Messias que viria, de Jesus Cristo. Portanto, entender a diferença e as relações entre a antiga e a nova aliança faz com que você entenda a Escritura. Grandes erros são cometidos quando nós não entendemos essas diferenças. Mas aqui o autor vai dizer para nós sobre o sacrifício de Jesus, como esse sacrifício era superior aos sacrifícios da antiga aliança. E ele faz isso mostrando 4 aspectos diferentes. Observe comigo o verso 23. Olha o que diz. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Ele está dizendo que o tabernáculo terreno era uma espécie de figura, é uma espécie de maquete do verdadeiro santuário de Deus nos céus. Esse tabernáculo, essa figura, era santificada por meio de sacrifícios terrenos. Mas o verdadeiro tabernáculo celestial foi santificado por meio de um sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus. Olha o verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, isto é, o santuário da antiga aliança, figura do verdadeiro, uma maquete, uma sombra da realidade, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A ideia de que o sacrifício de Cristo é superior, porque ele foi feito no santuário celeste. Quando Cristo morre na cruz, aquele sacrifício é recebido no Santo dos Santos do céu. E Cristo se achega a Deus Pai por nós. Não figurativamente como o sumo sacerdote da antiga aliança, que adentrava no tabernáculo e na parte do Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Cristo chegou ao tabernáculo celeste, dando-se a si mesmo pelos nossos pecados. Por isso o sacrifício de Cristo é superior,
porque foi feito no céu, no lugar dos pecadores. É muito interessante nós repararmos esta diferença. E veja como o texto diz: para comparecer agora por nós diante de Deus. É por isso que nós cantamos: o véu que separava já não separa mais, porque Cristo rasgou o véu. E é interessante, quando os evangelhos descrevem a morte de Cristo, diz que quando Cristo morre e brada está consumado, então o véu do templo se rasga ao meio, figurativamente. Ali estava dizendo que agora nós temos em Cristo Jesus livre acesso a Deus. Por isso, o sacrifício de Cristo é muito superior aos sacrifícios da antiga aliança. Segundo aspecto, verso 25, o sacrifício dos sacerdotes da antiga aliança eram realizados todos os anos, vez após vez, mas o sacrifício de Cristo foi realizado uma única vez. Observe o verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Jesus Cristo se sacrificou uma única vez. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, no tempo e no espaço. Isso não é uma ideia inventada por homens. Isso não é mitologia. Isso aconteceu no tempo e no espaço. O Senhor Jesus morreu, foi sacrificado de uma única vez. Isso foi suficiente, diferente dos sacrifícios da antiga aliança, feitos cada vez, repetidamente, feitos ano após ano. Nós sabemos que na antiga aliança havia o chamado dia da expiação. Se você quiser saber mais sobre o dia da expiação, depois leia em casa Levítico capítulo 16. Anota aí e leia durante a semana na sua Bíblia. Mas era o seguinte: uma vez por ano, todo o povo se reunia ao redor da tenda do tabernáculo. E ali, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, pegava 2 bodes. E um daqueles bodes era sacrificado, junto com outros holocaustos ao Senhor. E o sumo sacerdote, então, entrava no Santo dos Santos, uma única vez por ano, cheio de sangue de bodes e de animais, todos os anos, vez após vez. Isso mostrava que aquele sacrifício não era suficiente para perdoar os pecados. É como, deixa eu tentar ilustrar para os irmãos, era como um cheque pré-datado. Ixi, os mais novos não vão saber o que é isso, mas os mais velhos sabem do que eu estou falando. Você dá um cheque e aquilo só tem validade na data que você colocou. E só naquela data o cheque vai ser, de fato, descontado da tua conta. Os sacrifícios da antiga aliança eram como esse cheque. Eles apenas protelavam, mas o pagamento pelos pecados foi feito no sacrifício de Cristo, na cruz. Deixa eu tentar ilustrar para os irmãos, os mais novos. É como se você pegasse um empréstimo para pagar uma dívida e você continua com a dívida. É como se você pagasse o mínimo da tua fatura de cartão de crédito. O juros só vai aumentando. Não resolve, mas pelo menos o teu nome ainda não vai para a justiça. Essa é a ideia. Os sacrifícios da antiga aliança eram um meio temporal, um meio que não salvava, que não promovia a restauração completa, mas eles apontavam para um sacrifício superior, o sacrifício de Cristo que viria. Por isso, o sacrifício de Cristo é superior, porque foi feito uma vez por todas. Terceiro aspecto, o sacrifício foi feito de si mesmo. Olha o verso 25 como diz: como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio.
Mas, ora, nesse caso seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Os sumos sacerdotes humanos entravam no Santo dos Santos com o sangue de outro, com o sangue de um animal. Jesus entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Sabe por que os sacerdotes não entravam por si mesmos? Porque eles também eram pecadores. Se eles entrassem na presença do Deus Santo, sem o sangue de animais, eles seriam fulminados na hora, porque Deus é santo. Deus é santo e não habita com o pecado. Essa é a seriedade de um Deus santo. Por isso, os homens pecadores não conseguem se achegar a Deus por si mesmos. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de alguém que nos leve a Deus. E na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava com o sangue de animais. Mas Cristo entrou se entregando a si mesmo como sacrifício perfeito. Daí, irmãos, a importância de crermos na humanidade de Jesus. Porque o sacrifício de animais não substitui o pecado de homens. Não substitui. Por isso, Deus se tornou homem para morrer numa cruz como homem, para salvar o homem. Essa é a ideia. Se você não crê que Jesus foi homem, plenamente homem, a tua fé perde o fundamento. E se você perder o fundamento, tudo mais desaba. Cristo se fez homem porque o homem pecou contra Deus e o homem precisa pagar pelo pecado. Mas Cristo não precisou do sangue de outro, porque ele foi homem como nós, porém nunca pecou. Jesus Cristo nunca pecou. E por isso ele pode se achegar a um Deus santo e não ser fulminado, porque ele é santo como Deus Pai é santo. Somente Deus poderia viver sem pecar. E somente o homem poderia morrer para pagar pelo pecado do homem. Por isso Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Ele não é 95% Deus e 5% homem. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é plenamente Deus e homem. Porque ele se oferece a si mesmo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os homens são incapazes de se oferecerem diante de um Deus santo. Somente Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Quarto aspecto em que o sacrifício de Cristo é superior. O sacrifício vence o pecado e a morte. Os sacrifícios da antiga aliança não venciam nem o pecado, nem a morte. O animal morria e uma vez morto, morto. Não tinha solução para ele. O pecado continuava precisando de ser pago, de sacrifício, mais sangue derramado, mais sacerdotes, ano após ano, dia após dia. Mas o sacrifício de Cristo venceu o pecado e a morte de uma vez por todas. Olha o verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que o autor está nos ensinando aqui, primeiro, ele está dizendo que não existe a chance de reencarnação. Ao homem compete viver e morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Portanto, nós só temos uma chance.
Não há como vivermos uma vida ruim, nos reencarnarmos numa outra existência e assim passarmos anos e anos, eras e eras, nos aperfeiçoando até que nos tornemos um com o mundo. Isso é religião oriental. Mas a Bíblia é clara ao dizer que ao homem compete morrer uma só vez e depois o juízo. Agora vejam, Cristo morre, porém vence a morte. Tanto é que o verso 28 diz que ele aparecerá uma segunda vez para salvar aqueles que aguardam. Isto é, Cristo vence o pecado e a morte. Ele é capaz de vencer o pecado e a morte. Por isso o sacrifício de Jesus é muito superior aos sacrifícios da antiga aliança. Somente Cristo, em sua pessoa e sua obra, promove salvação. Agora, o que isso tudo tem a ver conosco? O que isso tudo tem a ver com a nossa vida hoje? Você que está me ouvindo, o que adianta ouvir sobre esse sacrifício maravilhoso de Jesus? Para que serve tudo isso? Eu quero fazer algumas considerações importantes para que você saia daqui amando mais a Jesus, para que você saia daqui com o coração cheio de Cristo, para que você saia daqui glorificando aquele que nos salvou. E a primeira consideração que eu quero falar, nossa salvação está baseada unicamente em Jesus Cristo, nesse sacrifício perfeito, um sacrifício que foi feito de uma vez por todas no lugar dos pecadores, um sacrifício que foi de si mesmo para os pecadores. A nossa salvação está baseada unicamente no que Ele fez, não no que nós fazemos. Não existe nada que nós possamos fazer que pode dar uma ajudinha para que sejamos salvos. A lógica do reino de Deus é assim. A matemática do reino de Deus é assim. Jesus Cristo, mais nada igual a tudo. Agora, Jesus Cristo, mais alguma coisa igual a nada. Se você não confiar unicamente em Jesus, se você dividir o teu coração entre Jesus e qualquer outra coisa, você não tem a salvação. Ele exige exclusividade. Ele exige ser o Senhor da tua vida, para que você seja salvo. O caminho da salvação é pelo senhorio de Cristo e pela confiança unicamente em Cristo. Nada mais pode promover salvação. Não é Jesus mais a guarda do sábado, não é Jesus mais a obediência à lei, não é Jesus mais vir à igreja, não é Jesus mais fazer obras de caridade, não é Jesus mais alguma coisa. É somente Jesus Cristo. O que Ele fez é suficiente para salvar os pecadores que se dobram a Ele. Temos a salvação unicamente em Jesus. Ele é o único caminho. João 14,6. E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta buscar refúgio em outras religiões. Não adianta buscar refúgio em outros mediadores, em outras pessoas. Não é Maomé, não é Maria, não é Buda, é só Jesus que salva. Ouça isso. Não existe esperança fora de Jesus. Por isso, a nossa salvação está baseada unicamente no que Ele fez. Em que você baseia a sua salvação? Imagine que você morresse hoje e chegasse na porta do céu e alguém perguntasse para você: por que é que você está aqui? Por que é que você quer entrar no céu? O que você responderia? Eu fui
o melhor marido desse mundo. Lavei a louça para minha esposa todos os dias. Olha, eu nunca deixei de dar uma moeda para um mendigo na rua. Olha, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Olha, eu fui na igreja todos os domingos, nunca faltei uma escola dominical. Dei o meu dízimo todos os meses. E aí, o anjo vai olhar para você e vai dizer: isso não é suficiente. Isso não basta para você entrar no céu. Mas se você chegar lá, cheio de pecados, mostrar para o anjo a sua vida, e o anjo vai dizer para você: é sério que você fez isso tudo? E você diz: é sério. Mas pegue um livro que está escrito antes que o mundo existisse, e o meu nome estará lá, porque o rei escreveu: perdoado. E isso basta para que eu entre no céu. Não o que eu faço, mas o que ele fez no meu lugar. A nossa salvação está baseada unicamente no que Cristo fez e não no que nós fazemos. Não é a santificação que nos dá a salvação, queridos. Não é a santificação que faz você ser salvo. É o contrário. É a salvação que você recebeu em Cristo Jesus que te dá a santificação. Há pessoas que pensam assim: eu vou parar de fazer isso, então eu vou seguir a Cristo. Eu vou primeiro fazer alguma coisa, então eu vou buscar a salvação. Não é assim. A salvação é: venha até Cristo e Ele vai te transformar. Primeiro você é salvo e para ser santificado em seguida. Essa é a ordem do reino de Deus. Você já ouviu: viva o Evangelho? Essa é uma frase conceitualmente errada. Porque o Evangelho não é para nós vivermos. O Evangelho é para nós crermos. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho. E Ele viveu, morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. O Evangelho é aquilo que Deus faz, não o que nós fazemos. Portanto, nós não vivemos o Evangelho. Nós vivemos pelo Evangelho. Pelo que Jesus fez na cruz. Por meio deste sacrifício, nós vivemos. Por meio desse sacrifício, nós somos santificados. Por meio desse sacrifício, nós somos perdoados. Por meio desse sacrifício, nós recebemos poder espiritual para vencer os pecados. Por meio desse sacrifício, nós temos esperança de que estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Por meio desse sacrifício, há esperança para nós. Por meio desse sacrifício, há esperança para você. Nós não vivemos o Evangelho, nós vivemos pelo Evangelho. Porque a nossa salvação está baseada unicamente no que Jesus fez. Contudo, olhe para Cristo, você que está lutando contra o pecado. Talvez você tenha vindo essa noite carregado, triste, abatido pelos seus pecados. Como o salmista disse: enquanto me calei, apodreceram os meus ossos. Talvez você esteja assim por conta dos pecados que você tem cometido. Então, você precisa olhar para Cristo. Tenha fé no que Ele fez na cruz. O que Ele fez, aquele sangue derramado, te purifica dos teus pecados. Aquele sangue derramado te faz justo diante de Deus. Aquele corpo moído na cruz, no nosso lugar, te traz salvação. Cristo Jesus é por nós. Ele está no céu. Ele está intercedendo por nós. O coração de Cristo permanece cheio de misericórdia por você, meu irmão, minha irmã, que hoje está lutando contra os pecados. Você jovem que não tem conseguido vencer os pecados, olhe para Jesus.
Ele está com um olhar cheio de misericórdia para perdoar os teus pecados, para te purificar de toda injustiça e para transformar a tua vida. Nossa esperança está nele. Contudo, eu preciso fazer uma ressalva. Essa paz, essa salvação, essa confiança é somente para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, a pergunta nessa noite é: você está em Cristo? Você crê em Jesus Cristo? Você permanece nele? Ele morreu por você? Porque se você responder essas perguntas negativamente, eu preciso alertar a você, meu irmão, ou querido ouvinte, você não tem a salvação. Você precisa de Jesus. Você está indo direto para a condenação. Por mais bonzinho que você seja, por mais honesto que você seja, por mais gente boa que você seja, por mais caridoso que você seja, sem Jesus você está indo direto para a condenação. Aliás, segundo as Escrituras, você já está condenado e a ira de Deus permanece sobre você. Mas se você olhar para Jesus, você encontrará a salvação. Ah, querido ouvinte, se esse é o teu caso, será que você não está ouvindo hoje a voz de Jesus te chamando? Será que você não está ouvindo o Senhor dizer: vem para a luz, vem para a salvação? Será que hoje o Senhor não está te chamando para a salvação? Ah, que o Senhor esteja te chamando, porque sem Ele não há nada que possa te ajudar, porque o salário do pecado é a morte. Você que é jovem, você é adolescente, você é criança, os teus pecados te condenam, e o justo juiz irá te condenar, porque não há pecados pequenos diante de um Deus grande, mas há um Salvador grande que pode te salvar. Nenhuma religião, nenhuma caridade, nenhum recurso, nada pode promover salvação além de Jesus. Você está ouvindo o chamado dele? Ah, que Deus te salve nessa noite. Quero fazer uma segunda consideração muito importante para nós e encerrar com ela. A verdade do solos Cristo, do somente Jesus Cristo, é uma verdade contrária ao pluralismo que vivemos nos dias atuais. Deixe-me explicar para os irmãos. O mundo em que vivemos é contrário a absolutos. O mundo que vivemos é contrário à verdade. Há um tremendo ceticismo quanto à verdade. Há quem acredite que não podemos conhecer de fato o que é verdadeiro. E se nós não conseguimos conhecer de fato o que é verdadeiro, cada um conhece um pouco do todo, mas não o todo. Há um ataque direto contra a suficiência de Cristo. Eu não sei se os irmãos percebem isso, mas é de modo sutil. Olha como o relativismo está presente. Eu ouvi de um desses famosos aí, que se recuperou de um câncer, dizer o seguinte: agradeço a todos pelas orações e energias positivas que fizeram para mim. Veja, as orações e as energias positivas. Uma vez conversando, evangelizando um homem, eu fiz uma pergunta: qual a sua religião? Sabe o que ele respondeu? Não tenho uma religião específica. Eu gosto de todas. Porque existe só um Deus, independente da sua religião. Veja, o que essas pessoas estão pensando e acreditando é: todos os caminhos conduzem a Deus. Independente de qual caminho você siga, independente de qual religião você acredite, todas no final
irão te conduzir a uma única realidade, a um único Deus. Eu quero ilustrar isso citando para os irmãos um escritor muito conhecido chamado Rubem Alves. Esse escritor escreveu uma história que ilustra muito bem o relativismo. E eu quero que você preste muita atenção, porque os teus filhos estão sendo atacados com estes argumentos na escola. Você que é pai, você paga caro para o teu filho estudar. E lá na escola, lá na faculdade, ele está sendo influenciado por esse tipo de história que eu vou ler agora. Preste atenção, você jovem. O seu professor da escola, o teu professor da faculdade, ele crê nisso, ele é um agnóstico, ele é um pluralista, ele é um ecumênico. E olha só como ele traz essa ideia e joga na sua cabeça. O famoso conto dos cegos e do elefante. Escreveu Rubem Alves. Havia 5 cegos que mendigavam no caminho. Eles eram amigos, pois careciam do mesmo mal. Eles tinham um desejo, um sonho de conhecer um animal chamado elefante. Um dia, eles ouviram que um domador de elefantes passava pelo caminho. Os cegos, então, pediram a esse homem: nós podemos tocar no elefante, uma vez que nós não podemos enxergar? E assim aconteceu. O primeiro cego, então, chegou pela parte de trás do elefante e agarrou o rabo do animal. O segundo abraçou a perna do elefante. O terceiro tocou do lado do elefante. O quarto passou a mão na orelha do elefante. E o quinto, pela frente, segurou na tromba do elefante. Depois que o elefante foi embora, os cegos se reuniram para conversar sobre a maravilhosa experiência. Então o primeiro disse: quem diria que o elefante é como uma corda? O segundo discordou na hora, afirmando: o elefante é como uma palmeira, largo e forte. O terceiro: vocês estão loucos. O elefante é como um muro alto. O quarto: vocês não são apenas cegos dos olhos, mas também da cabeça. O elefante é como um grande leque de abanar o vento. Por fim, o quinto cego disse aos demais: doidos, doidos, o elefante é como uma grande cobra. Então Rubem Alves conclui: os cegos sem acordo se separaram e cada um deles criou a sua própria religião. A religião do Deus corda, a religião do Deus palmeira, a religião do Deus parede, a religião do Deus leque gigante e a religião do Deus cobra. Assim são as religiões, finaliza Rubem Alves. Percebem o que está acontecendo aqui? Todas as religiões têm uma parte da verdade do todo, mas nenhuma está completamente certa, nenhuma está completamente errada. O que Rubem Alves está jogando nas nossas mentes é o seguinte: não se pode conhecer a verdade. Portanto, nenhuma religião está correta. Aliás, conversar sobre religião desfaz as melhores amizades. É isso que ele está colocando. E é isso que você, jovem, você, adolescente, você, meu irmão e minha irmã, ouve, lê. É isso que está sendo transmitido pela mídia, pelos filmes. É isso que está sendo jogado em nossas mentes sorrateiramente. Portanto, preste atenção. Olha, vejam que nessa história, os cegos só veem uma parte do todo, mas tem alguém que vê o todo. Tem alguém que percebe que os cegos não estão vendo tudo. E quem é essa pessoa? É o narrador da história. O narrador é o único que vê o todo. Vejam a armadilha. Enquanto ele diz que os religiosos
são arrogantes, são intolerantes, porque creem em uma verdade absoluta. Ele mesmo crê numa verdade absoluta, que ninguém consegue ver o todo. Essa é a verdade absoluta que o agnóstico crê. Essa é a verdade absoluta que o professor secularizado da tua escola crê. Essa é a verdade absoluta que eles escondem por trás de uma falsa humildade. Preste muita atenção. Não caia nos argumentos, nas vãs filosofias, porque você pode começar a perceber que não é Cristo somente que salva, outras religiões também, e a tua fé vai se desfazendo. Quantos adolescentes, quantos jovens, quantos adultos hoje se perderam nos tempos da universidade, se perderam naquele cursinho, com aquele professor gente boa, com as melhores piadas, que satirizava o cristianismo. Quanta gente perdeu a sua fé. Por isso, eu rogo a você que é pai, você que é avô, que é avó, preste atenção no que o teu filho está ouvindo. Ajude-o a entender a verdade da palavra de Deus, de que somente Cristo salva. Não existe outro caminho. Quem quer que fale, quem quer que apresente outro argumento, não ouça essas pessoas. Ainda que tenha aparência de humildade, ainda que tenha aparência de intelectualidade, não ouça o argumento dos homens. Entre acreditar que um homem vê o todo da realidade e acreditar que Deus vê o todo da realidade, prefere acreditar em Deus e não nos homens. Seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Porque a verdade é que somente Cristo salva. Caro amigo, pluralista, agnóstico, inclusivista, ecumênico, você que talvez esteja aqui nessa noite ouvindo, quem sabe Deus não está te chamando agora para abandonar essas crenças, renovar a tua mente e se entregar ao único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Ele recebe pecadores, independente do teu passado no agnosticismo, no ateísmo, no secularismo, na prostituição, na bebedice, na imoralidade. O Senhor recebe pecadores e salva pecadores. O sacrifício realizado por Cristo é perfeito, é suficiente, de uma vez por todas, para dar salvação a todo aquele que crê. Eu quero finalizar com um poema. Somente Cristo, ó minha alma, apegue-se a Ele. Disso depende a tua vida. Ele é o teu sol no dia sombrio, o manancial no deserto, o abrigo no temporal, o refúgio em meio à batalha, o Salvador que te livrou do inferno, o caminho que te conduz à glória do céu. Somente Cristo, ó minha alma. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que esta verdade, proclamada há 500 anos atrás, hoje produza fruto na nossa vida. Encha o nosso coração de esperança. Encha o nosso coração de alegria. Ó Deus, e promova inquietação naqueles que estão vivendo longe do Senhor. E que a nossa igreja continue sempre pregando os solos Cristos, somente Cristo, ó Deus. Que Cristo seja o centro da nossa igreja, o centro do nosso culto, o centro do nosso púlpito, o centro da nossa missão, o centro em nossos ministérios, o centro em nossas famílias, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa noite,
em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos chegando ao final do nosso culto público, embora toda a nossa vida seja um culto ao nosso Deus. O meu desejo é que Deus aceite o teu culto por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, fazendo a oração final. Senhor, obrigado por tua palavra. Ó Deus, que esta verdade continue nos nossos corações, ó Pai. Abençoa o teu povo, livra, Senhor, os nossos jovens, as nossas crianças, ó Pai, de se desviarem dos teus caminhos. Abençoe os pais, dando sabedoria, ó Deus. E a nós, como igreja, de algum modo, pregando o evangelho verdadeiro e assim protegendo os nossos jovens e adolescentes das mentiras de Satanás. Ó Pai, usa a nossa igreja como instrumento de salvação. Assim nós oramos, ó Pai, e abençoe cada família, cada vida, cada irmão que veio nessa noite cultuar o Senhor. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um aqui, Senhor, e com todo o teu povo espalhado em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e aguardada do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanha